todos. Hoje nós iremos falar de um tema bastante importante, né, que são os desvios de personalidade e as relações tóxicas dos pais frente aos filhos. O que isso pode ocasionar, né, a nossa criação, a nossa infância, o que isso pode interferir em nossos relacionamentos. Os pais tóxicos, né, na verdade, são ambientes tóxicos onde a criança ela cresce, né, ela vai aprender ali sobre os conceitos, que ela vai enxergar, o que ela vai ouvir, o que ela vai sentir. Isso vai determinar a sua maneira como ela vê o mundo, a sua maneira como ela se relaciona com as outras pessoas e consigo mesmo, né? Todas as crenças que ela absorve, o aprendizado, que isso pode interferir na sua personalidade. E será que isso pode gerar algum transtorno? Então, os pais tóxicos são representados por uma figura paterna e materna, que causam danos à saúde do filho ou tutelado, seja propositalmente ou de modo involuntário, a partir das falas, atitudes e outras formas de externar crenças negativas. Essas atitudes são encaradas como forma de mostrar o descontentamento em relação ao filho. Então, mediante um comportamento, os pais também vão agir. Mas como agir diante do filho, diante de uma situação? Porque na infância é que é desenvolvido o caráter, a personalidade, que é o nosso jeito de ser. Então isso é muito importante, os pais se atentar a isso. A relação dos pais com seus filhos no curso da vida crescente deles, ou seja, na sua formação, causa um impacto fulminante no resto da sua vida, como eles vão ver o mundo e a si mesmo. Esta relação vai definir como ela vai ser amada e aceita, bem como rejeitada. Assim, quando você imagina a sua infância, é um período em que você gostaria de retornar ou imagina que não existiu? Isso é uma pergunta interessante. Quando você imagina a sua infância, você gostaria de voltar ou gostaria de esquecê-la? Né? A maioria das pessoas, elas não gostaria de voltar. Prefere estar vivendo o presente porque tiveram uma infância ruim, uma infância conturbada, crescer em um ambiente tóxico, tiveram uma má criação. Isso acarretou bastante problemas em suas conquistas, em suas realizações. Então a maioria das pessoas preferem apagar a sua infância. Mas quando você faz essa autorreflexão, o que vem à sua mente? Você gostaria de voltar e reviver o que você viveu na sua infância? Teve uma infância boa? O que devemos ter em mente? Né? O que devemos ter em mente? Que algumas escolhas que nós fazemos diante dos nossos filhos são feitas por ignorância, né? Nós não sabíamos, por isso que agimos daquela forma, por falta de conhecimento ou repasse de seus traumas, mas em outras ocasiões querem a dor que eles já conhecem, ou seja, é um repasse, né? Vivemos aquilo, aprendemos daquela forma, achamos que a vida é daquele jeito, que tudo é assim e agimos da mesma forma,
com os nossos filhos. Agimos assim por ignorância, por falta de conhecimento e por repasse do que nós vivemos, do que nós aprendemos. Mesmo assim, mesmo sendo feito de forma inconsciente, causam consequências imprevisíveis aos filhos. Ou seja, amigos, nada justificável. Vai acarretar problemas nos relacionamentos, no desenvolvimento. O retorno do recalcado, o retorno do reprimido é um processo pelo qual elementos reprimidos, preservados no inconsciente, tendem a reaparecer na consciência ou no comportamento de forma secundária, mais ou menos irreconhecíveis, derivados do inconsciente. Quando essas reações, isso que nós vivemos, essas emoções são reprimidas, elas voltam ao consciente não como memórias, mas como sintomas, né? Como algo ruim que nos impede a crescer, nos impede de nós mesmos nos desenvolvermos como adulto, a termos relacionamentos saudáveis. Nós iremos ver que nós somos atraídos, né, para voltar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós presenciamos, que nós aceitamos como verdade. Então nós precisamos nos libertar dessas crenças negativas. Eu falo para você agora, adulto, né? Você precisa se libertar dessas coisas que hoje você sabe que não faz sentido. Mas mesmo assim você guarda essa emoção e isso está lhe adoecendo. Então você precisa limpar, dar um novo significado àquilo que você já viveu, aquele passado, passou. Devemos focar no presente, focar agora. Então nós falando também para você que é pai, não se sinta culpado pela criação dos seus filhos. Nós não sabíamos, né? O intuito desse estudo não é fazer com que as pessoas se sintam culpados, que os pais se sintam culpados, não. Nós não sabíamos, nós também somos frutos da nossa criação, daquilo que nos foi passado. Você só é o que é hoje por tudo que você viveu. Então, na vida, existe uma palavra, gratidão. Isso nós devemos ter. Gratidão, ela cura, ela liberta, ela transforma. Então, vamos estudar esses 6 tipos de pais tóxicos, ambientes tóxicos. O primeiro são os pais ausentes. O que são os pais ausentes? São aqueles que estão fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. São aqueles que estão ali, mas é como se não estivesse. Nunca dão atenção aos filhos, a atenção devida, necessária. Nunca observam as mudanças acontecidas nos seus filhos e suas necessidades, sejam físicas ou emocionais. Nunca elogiam suas conquistas. São aqueles pais que trabalham em fora ou até mesmo em casa, mas vivem a vida para o trabalho. Termina ali, trabalho. Sempre está ocupado e nunca tem tempo para o filho. Esses são os pais ausentes. E o que isso pode ocasionar no filho, né? Nessa criança que cresce, que se desenvolve num ambiente assim. Problemas na sua identidade. Amigos, crianças
que crescem em ambiente dessa forma, que são tratados dessa forma, sempre reprimindo a fala, causam gagueiras. A maioria dos problemas de criança, né, com gagueira não é questão de problemas fisiológicos, não. São problemas emocionais por ter crescido em ambiente assim, dessa forma, por estar sendo tratado assim, e desenvolve essa ansiedade que causa essa gagueira. Então, nos seus talentos, a criança não se desenvolve, não se destaca, porque foi sempre reprimida, nunca foi lhe dado um espaço para se desenvolver. Nos seus limites, acha que é sozinha, a pessoa se sente só, não sabe até onde pode chegar, não conhece o seu potencial e acarreta uma baixa estima. E o resultado disso? Busca a falta de atenção em relacionamentos vazios para suprir esta lacuna, como a dor que já experienciam e já sabem como é o vazio de não ter ninguém com elas. Então essa pessoa cresce e vai procurar o quê? Relacionamentos vazios. Relacionamentos vazios. Porque sempre foi assim. E se envolve com pessoas que vão lhe tratar da mesma forma. Talvez você já ouviu uma pessoa dizendo assim: meu Deus, eu só me envolvo com gente desse tipo, né? Por quê? Inconscientemente a pessoa volta para aquela mesma dor, para aquela mesma cena. Pais abusivos. O que são os pais abusivos? São aqueles com muito estado. Uma hora tá bem, outra hora não tá. Que explode na frente dos filhos, né? Ou de alegria, ou de momento de raiva, também desconta ali nos filhos. São os pais abusivos, têm comportamentos destrutivos, irrepreensíveis. São aqueles que não controlam suas emoções e descarregam nos filhos tais emoções. São negligentes nas necessidades dos filhos, dá castigos, batem nos filhos, briga constante entre casal com agressões verbais e até mesmo físicas. O abuso pode ser físico ou emocional, psíquico. Então, os pais abusivos são esses tipos de pais instáveis que explodem, estão brigando, uma hora tá bem demais, outra hora não tá, não dão atenção aos filhos. Um ambiente bem tóxico, não é? E o que isso pode acarretar? Timidez, repressão, pessoas medrosas em tomar atitudes. A criança que cresce, se desenvolve num ambiente assim, é uma criança altamente tímida, medrosa, não consegue tomar decisões, indecisa, não gostam de ser notadas, estão sempre ali num cantinho, acanhadas, ansiosas, deprimidas, dificuldade em regular também suas emoções, acabam também fazendo a mesma coisa que os pais faziam, né? Essa explosão de emoções. E o resultado disso? Se envolve invariavelmente com pessoas abusivas. Retorno à dor conhecida, a dor cultivada. Então, encontram relacionamentos também abusivos, com agressividade,
verbal ou física, acabam vivendo a mesma coisa. Alguns vão falar até de maldição hereditária, não é? Mas isso é fruto da nossa criação. Algo consciente, né? Freud até falava, Jung também falava, sobre o inconsciente coletivo que é herdado. A gente herda, né? A gente tem o nosso inconsciente pessoal, aquilo que a gente armazena de acordo com a nossa vivência, e o inconsciente coletivo, que são coisas herdadas de gerações, de pais para filho, até mesmo gerações bem distantes, que também faz parte do nosso desenvolvimento. Os pais que mimam, né? O inverso, né? Aqueles abusivos, agora esse aqui é os que mimam. São tão nocivos quanto, pois são opressores. Aqueles que estão sempre em cima são os pais que mimam, né? Mimimi, criam seus filhos sem dar-lhes limite, tratando como se fosse príncipe ou princesa. Vocês já viram já? Conhece tipo de pais assim? Os pais que mimam. O filho a princesinha do papai, o príncipezinho do papai, né? Não de forma carinhosa, mas de forma de tratar realmente, de dar tudo na mão da pessoa, da criança. Não deixa a criança se desenvolver, não deixa a criança praticar suas atividades. Tudo que ela quer, ela tem. Esses são os pais que mimam. Isso também é perigoso. Cria todos os mecanismos para satisfazê-los nos seus menores caprichos. Buscam não causar frustração. A frustração, né, a perda também faz parte da vida. Na vida não é só vitórias, né? Na verdade, nós aprendemos também, né, com os erros, aprendemos também com as derrotas, nos tornamos mais fortes, mais criativos, né, mais determinados para alcançar um potencial maior, não é verdade? Às vezes, entre a prole há um favorito, né? Entre ali os filhos existe um. A gente pode ver até lá um exemplo, né? Jacó, né? Jacó, José, os demais. José ali era o príncipe, né? Do papai, né? Recebia ali. E a gente viu o que causou, né? Nos irmãos de José. Uma certa ira, né? Uma certa inveja. Então temos que tomar cuidado com isso. O que isso pode acarretar? Personalidade manipuladora. Olha aí, isso aqui é sério. Narcisismo aí. Egoísmo exacerbado. Demais, né? Isso aqui, amigo, gera um transtorno, viu? Os demais que não são favoritos se sentem diminuídos e vivem se comparando aos outros. Resultado, isso aqui praticamente coloca uma família por água abaixo. Temos que ter cuidado, né? Ainda mais quem tem mais de um filho. Temos que ser espertos na nossa criação, né? Temos que saber dosar as nossas atitudes e procurar o melhor meio para educar os nossos filhos, sempre tornando para eles consciente, né, dos seus atos, dos erros, da moral, da vida. Resultado: espera uma relação que o parceiro sirva
Ou seja, quando se relaciona com a pessoa, né, tem que ser servido. E isso é difícil. Isso é difícil. Vai querer viver a mesma coisa que viveu quando morava com os pais, o que os pais faziam. E é difícil, né? Encontrar uma pessoa que faça igual, que mima, né? Porque cada pessoa tem a sua personalidade, tem o seu jeito de ser. E essa pessoa, né, se torna manipuladora, né, egoísta e às vezes não retribui aquilo que lhe é feito, aquilo que lhe é passado. Sempre as suas necessidades estão em primeiro lugar. Trata parceiros com desrespeito e baixa estima. E às vezes, por ter uma baixa estima, acaba querendo humilhar os outros para poder se sentir bem. Na verdade, o que ele expressa é um sentimento que já está nele e ele projeta em outra pessoa. Como sempre, esperam tudo de mão beijada e quase nunca trabalham. Outro tipo de pais são os pais controladores, conhecido como pais helicópteros, né? Sempre sobrevoando ali ao redor dos filhos. Acredita que tem uma missão de estar perto dos filhos, por mentalizar, são frágeis e incapazes de cuidar de si mesmo, ou seja, estão sempre ali. Ah, o meu filho, qualquer choro já está ali em cima para ver o que aconteceu, faz aquele alvoroço, né? Limita o caminhar dos filhos, criando uma dependência emocional com os pais, ou seja, cria uma relação de codependência. Essas pessoas crescem, né, e não sabem fazer escolhas, né, estão sempre ali perguntando o pai, a mãe o que deve fazer, não se desenvolve, viram praticamente uma eterna criança dependente dos pais. E como eles controlam os filhos, né, em tudo, eles exigem que os filhos tenham uma nota boa, uma média boa. Então existe essa exigência. O que isso pode acarretar? Crescem sem desenvolver suas habilidades para enfrentar a vida, grandes dificuldades em serem bem-sucedidos na escolha, vivem sob o domínio dos genitores nas menores decisões e obsessão em sempre agradar. Aquelas pessoas que estão sempre ali querendo servir, né? Não conseguem se desenvolver suas habilidades, se envolvem com pessoas, resultado disso, se envolvem com pessoas que controlam suas escolhas e o seu destino. Dificuldade nas habilidades sociais, em se relacionar e manter uma parceria de companheirismo e convivência. Então, uma pessoa que cresceu assim, sem poder se desenvolver, travada, né, limitada, quando ela cresce, ela vai sentir as mesmas dificuldades, vai ter as mesmas dificuldades em se relacionar, em conseguir um parceiro, uma parceira, em ter ali uma convivência saudável com os amigos. E a pessoa que está sempre ali para servir, para fazer,
não quer tomar decisões. Não quer tomar decisões. Vivem a vida do outro. Estão ali para servir apenas. E por último, temos aqui os pais arruinados. Quem são esses? São pais com vícios, né? Pais desempregados, pais com problemas de saúde. E os filhos, desde cedo, na infância, né, tem que desenvolver uma atividade que não é sua, que não lhe pertence. Né? Tem que cuidar ali dos irmãos e não vive ali a sua infância. São aqueles que sofrem com problemas, com alcoolismo, os pais arruinados, com depressão profunda, dependência com substâncias tóxicas, álcool, desemprego frequente. Diante de tais problemas dos pais, ou de um deles, né, os filhos assumem muito cedo as responsabilidades de adultos, quando não estão aptos para exercer tais funções. Com isto, gera um conflito entre as suas próprias necessidades no crescimento e da casa de seus pais. Então, o que isso pode acarretar? Senso de culpa, né? Se sentem sempre culpados, achando que tudo é por conta deles, o problema foi eles. Né? Isso é muito ruim, isso aqui é muito comum na clínica psicanalítica. Né? Nós encontramos muitos casos de crianças com esse comportamento. Ressentimento, amargura, raiva sufocada e às vezes exposta com violência. Um ambiente assim pode gerar até uma esquizofrenia. E o resultado disso? Atração por pessoas necessitadas e frágeis. Não sabem dizer não. Pessoa que não sabe dizer não. E na sua vida afetiva se relaciona com pessoas que requerem muita atenção, ter afeto ou troca. Temos também aqui os pais angustiadores, né? Esse é o último tipo de pais, que são aqueles que prometem e nunca cumprem aquilo que prometeu. Isto acarreta uma angústia aos filhos. A angústia é caracterizada por um misto de sentimentos e emoções desagradáveis, como culpa, mau humor, ansiedade, raiva e perturbação. Aquele que esquece de coisas importantes dos filhos, como aniversário, festas, torneio da escola e outras atividades. Esses são os pais angustiadores, né, que se esquecem daquilo que para a criança é importante. Importa com este comportamento em maus tratos nos filhos, pois ficam angustiados pela incerteza e pela desimportância em suprir as necessidades. Então esses são os pais angustiadores, né? Esquecem, não ligam para os filhos, falam uma coisa, não cumprem aquilo que prometeu, e o filho vai só guardando esse misto de sentimentos. E o que isso pode acarretar? Transtorno alimentar, olha aí. Transtorno alimentar, sexo arriscado, abuso de álcool e drogas, comete pequenos crimes,
E o resultado? Nos relacionamentos? Escolha de parceiros errados e por motivos errados tendem a repetir os mesmos comportamentos dos pais. Então, amigos, esse é um resumo, certo? Sobre os desvios da personalidade, como a personalidade ela é formada, né? A personalidade ela é formada pelas nossas vivências, pelo aquilo que nós adquirimos, né? Como ensinamento, como disciplina, como moral, que é desenvolvido pelo que nós vemos, pelo que nós escutamos. Então a fala, as atitudes também estão moldando a personalidade de uma criança, né? Estamos sendo sempre influenciados. Interessante falar disso porque uma criança ela não tem ainda o seu fator crítico formado. Então temos que ter muito cuidado com isso. Tudo que nós falamos para uma criança, ela armazena, ela guarda no subconsciente, né? Então vai direto para o subconsciente. Ela não tem um fator crítico. Ela não questiona, não pergunta o porquê. Ela não entende de todas as coisas, né? Para dizer, epa, isso não é assim, isso está errado. Então o que você fala, ela acredita como verdade. Então temos que ter muito cuidado com a nossa fala, o que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós prometemos para uma criança e a maneira que nós estamos ensinando, né? Porque isso vai ter um peso grande, né? Em toda a sua evolução, certo, amigos? Pois muito obrigado por terem assistido, né, esse estudo, e eu espero ter contribuído, né, um pouco mais para que nós possamos crescer nesse estudo sobre a mente humana, a personalidade.